Estamos de volta e você pode acessar o meu canal no YouTube, Aldoir Santos, se inscreva lá, ative as notificações e você vai ficar sabendo das principais entrevistas. As que estão aqui no Instagram você também pode acompanhar lá no YouTube. Vamos tentar retomar o contato com o padre Cláudio Presendo. A internet nos últimos dias aí está com problemas essa semana, né? Para a gente ver se o padre está conseguindo nos ouvir lá. Daqui a pouquinho o padre Cláudio Presendo vamos fazer esse contato, falar um pouco mais sobre a espiritualidade nesse momento, né, nesse período da pandemia, o que é a espiritualidade, muitos buscando o significado para a vida por meio de conceitos que ultrapassam às vezes o nosso entendimento, né? Às vezes a gente precisa um pouco mais para conseguir entender o que está acontecendo e isso é que o padre Cláudio vai nos daqui a pouco, se a gente conseguir uma internet melhor, né? Vocês estão me ouvindo bem aí? O pessoal que já está conosco aí, deixa eu ver quem está chegando aí já. Vocês me ouvem bem ou também está com algum problema? Vocês estão me ouvindo bem, né? O pessoal está me ouvindo bem. O padre Cláudio é que não estava conseguindo me ouvir bem lá. Vamos ver, daqui a pouco ele vai entrar de novo aí para ver se a gente consegue falar com o padre Cláudio, convidado desta noite. Uns probleminhas na internet, pessoal, mas daí seu Jerônimo, né? Vamos ter que melhorar a internet aí devagarinho. Muito obrigado, Alexandre, o pessoal ele, que está dizendo que está me ouvindo bem, pelo menos o pessoal me ouve bem. Vamos aguardar o padre Cláudio, se ele surge em seguidinho para a gente falar um pouco mais sobre isso. O professor Leonel Ferreira Miquelin também está ouvindo bem, o Jaibé Pelissares que também está ouvindo bem, o pessoal está ouvindo bem lá. Se o padre Cláudio entra novamente aí para a gente bater um papo sobre esse tema, que é a questão da espiritualidade. Olha que estamos diante de uma pandemia já desde março, 3 meses praticamente, já estamos completando aí 3 meses da pandemia e tá difícil a situação, né? Hoje o Rio Grande do Sul infelizmente registrou mais uma vez aí a primeira vez que registra o maior número de mortes em 24 horas, foram 19 mortes no Rio Grande do Sul somente em 24 horas por causa do coronavírus. Vamos aguardar o padre Cláudio, está com dificuldade lá na internet dele, né? Boa noite, pessoal que está indo aí. O pessoal está me ouvindo bem? Tá certo. Padre Cláudio, será que já está por aí? Dá um aceno aí que eu não estou conseguindo identificar se o padre Cláudio está por aí ou não. Vamos fazer mais uma tentativa com o padre Cláudio. Deixa eu ver aqui se ele consegue entrar. Antes a gente fez um teste e estava tudo legal, né? Depois do teste, não conseguimos mais contato com o padre Cláudio Presendo, que conseguiu entrar antes, né? Ele entrou, mas não tinha áudio, né? Estava sem o áudio. Vamos ver agora se ele consegue daqui a pouquinho aparecer aí. O pessoal quer falar alguma coisa aí? O que é que vocês entendem, né? Qual é o entendimento que nossos internautas têm aí já sobre essa questão da espiritualidade, né? O que é espiritualidade? Qual é que ela é importante, essa questão da compaixão, da paz interior. Vamos ver se o padre Cláudio vai entrar aí agora. Estou aguardando ele para que ele entre e a gente possa... Eu estava lendo um artigo antes que dizia que cultivar a espiritualidade é importante porque nos remete à prática do bem, né? Nos leva à questão da prática do bem. Vamos aguardar aí, pessoal, que está chegando. Fiquem aí, né? Sejam bem-vindos. Nós estamos aguardando daqui a pouco a live com o padre Cláudio Presendo. O padre Cláudio chegou já aqui. Deixa eu ver se eu consigo chamá-lo aqui. Para que ele... Não apareceu ainda aqui o padre Cláudio Presendo, para que a gente possa tentar falar com ele agora, se ele está nos ouvindo lá, né? Porque antes não tinha um probleminha de áudio. O padre Cláudio Presendo não estava conseguindo nos ouvir. Vamos ver se ele consegue. Agora a gente... Já vou conectar aqui o padre Cláudio. Enquanto isso, o pessoal está chegando. Alguém já quiser também falando sobre este assunto, fique à vontade. Pode ficarem à vontade e a gente vai batendo um papo. Enquanto isso, aqui no Instagram, nas lives de toda a terça e também toda quinta-feira, sempre a gente faz aqui às 8 horas da noite. Conseguindo visualizar o padre Cláudio aqui. Só o senhor manda para mim aí, padre Cláudio, um pedido para entrar na live aí que a gente consegue ver se melhora o áudio então por aqui. Nós não estamos conseguindo
Localizar o Padre Cláudio Presendo. Isso que a gente fez um teste antes, estava tudo ok, mas acontece, a internet tem dessa. Muito bem, agora já... Vamos lá, vamos fazer mais uma tentativa, né? Vamos ver se agora o pessoal tá nos ouvindo. Tá me ouvindo agora aí, Padre Cláudio? Parece que sim, agora melhorou bastante, Aldoir. Ah, que bom, que nos ajude a gente conversar sobre esse assunto, né? Agora o senhor me ouve bem agora. Sim, agora dá para escutar bem, graças a Deus. Ah, que bom, mas acontece disso. Vamos lá então, Padre Cláudio, muito obrigado por atender para a gente falar sobre esse assunto. E a primeira pergunta, que até eu já falava aqui com os nossos internautas antes, o que é espiritualidade? Pois é, Aldoir, olha, esse é um tema bastante profundo e bastante amplo. Claro que eu vou falar a partir de uma perspectiva cristã, né? Mas a espiritualidade é um conjunto de atitudes, a espiritualidade é um conjunto de crenças, de práticas, que elas, na verdade, fazem parte da vida das pessoas. Quer queira, quer não, todas as pessoas vivem e são movidas por uma espiritualidade. Na verdade, é o espírito que move todo o agir das pessoas. Se você perguntar, por exemplo, para minha mãe, que tem 86 anos, o que é espiritualidade, ela não vai saber definir absolutamente nada. Mas ela tem uma espiritualidade profunda, porque é o espírito que move a vida dela. É o espírito que move cada uma das ações que ela realiza. Então, a espiritualidade, ela se fundamenta numa vida de oração, mas ela se fundamenta também nas relações que você constrói com as pessoas, na relação que você constrói com Deus, nas relações que você constrói com a sociedade onde você está inserido. Qual é o espírito que move o meu agir? Ali está a espiritualidade, né? E para que espiritualidade, então? Porque a gente... é difícil a gente entender o que é o conceito, né, mas nós todos temos uma espiritualidade em si. E para que temos essa espiritualidade, Padre Cláudio? Veja bem, a espiritualidade é uma chama interior que você tem e que ela vai definindo os teus passos, vai orientando a tua vida. A espiritualidade, ela faz bem porque ela me ajuda a me polir por dentro. Eu vou construindo dentro de mim uma espiritualidade. Então, se eu falo a partir de uma perspectiva cristã, por exemplo, eu pego os passos de Jesus de Nazaré. Ali eu me inspiro. Né? O que mesmo movia Jesus de Nazaré? Que sentimento, que projeto de vida, que plataforma de vida. Então eu vou construindo, eu vou recolhendo princípios que vão regendo também a minha vida. A espiritualidade, na verdade, ela vai redefinindo o meu caráter, a minha personalidade, é uma forma de vida. Vamos ver se eu consigo comparar. Por exemplo, um dos temas do momento que mais se fala hoje é o tema da democracia. Ora, a democracia é forma de vida. Eu não tenho como ser democrático numa instituição da sociedade civil e ser autoritário dentro da minha casa. A democracia é forma de vida. Então, eu sou democrático nas relações pessoais, nas relações sociais, nas relações familiares, nas relações eclesiais. Então, eu vou contribuindo para uma sociedade democrática. A espiritualidade também é uma forma de vida. Eu vou construindo ela por dentro. São princípios que vão regendo, que vão orientando as minhas opiniões, as minhas opções, vão orientando as minhas decisões, vão orientando os meus compromissos. A espiritualidade é uma âncora, é um princípio que eu tenho aqui dentro de mim, que ele vai redefinindo a cada dia a minha postura diante dos fatos sociais, diante dos acontecimentos sociais, diante da vida como um todo. E pode-se afirmar, então, que... até li um artigo hoje à tarde sobre isso, Padre Cláudio, que dizia que a espiritualidade é uma força que nos impulsiona a agir na direção do bem. É isso, então, mais ou menos, nesse sentido? Sem dúvida nenhuma. Se você, por exemplo, pegar desde uma perspectiva cristã, o grande princípio, o maior de todos os princípios é o amor. Bom, quando eu encarno o amor como princípio de vida, eu estou proclamando que o cristão, por exemplo,
ele não está autorizado a nenhum outro sentimento a não ser o sentimento do amor. Então ele age na vida movido por amor. Ali está a espiritualidade. Ora, se eu vou agir movido por amor, onde eu coloco a minha mão eu transformo, mas eu transformo para o bem, eu transformo para o melhor, eu transformo na direção do coletivo, do comunitário, eu transformo, eu modifico na direção da comunhão. Então, a espiritualidade, ela vai renovando a pessoa por dentro e vai contagiando também aonde a pessoa toca, aonde a pessoa interage, aonde a pessoa intervém. E vai sempre direcionar as ações todas e os seus resultados para o bem, né? É óbvio que o senhor fala aqui dentro do, o senhor já disse, né, dentro da ótica da cristã, né, da ótica cristã. Mas não é necessário uma religião especificamente para cultivar a espiritualidade, né? Claro que não. Por exemplo, se você pegar fora da ótica cristã, um exemplo bem claro que nós temos é Dalai Lama. E este homem tinha uma espiritualidade extraordinária. Então ele tem um senso humanitário que fez a diferença no mundo todo. O senso humanitário de Dalai Lama, por exemplo, ele mexe na história, ele contagiou o universo, e não a partir de uma perspectiva cristã. Então a perspectiva dele é uma perspectiva humanitária. E ali está, então, vamos dizer assim, a razão de ser de todo o ser humano. O ser humano todo, ele age movido por uma espiritualidade. Nós agimos a partir de uma espiritualidade cristã. Tem outros que agem a partir do humanismo, até do humanismo ateu, dá para dizer assim. Mas tem uma força interior que move o sujeito para o bem, que move o sujeito para o amor. Independente de religião, toda pessoa vive por amor, vive para amar, vive para ser amada. É o amor que faz viver. Então o amor, ele extrapola qualquer crença, qualquer religião. Por isso que a espiritualidade, o essencial da espiritualidade é esse princípio basilar, né? O amor. Bom, mas a gente já viu que são vários os benefícios da espiritualidade, de se cultivar a espiritualidade. Mas uma pergunta agora que é fundamental nesse momento, Padre Cláudio. No mundo que está tão preso ao que é material, né? O mundo hoje muito preso ainda mesmo com a pandemia, depois a gente vai traçar um paralelo com a pandemia, mas no mundo ainda que estamos tão presos ao que é material, como se cultiva uma espiritualidade, então? Olha, a espiritualidade, ela vai ajudar você, por exemplo, a se servir do material. O material está a teu serviço. Você não pode estar submetido a ele. Eu não posso ter o material acima de tudo. O material, ele é necessário, ele faz bem, mas ele está a meu serviço. Agora, como é que eu vou cultivar uma espiritualidade para que o material não me escravize? Ora, primeiro, se nós falamos do mundo cristão, a oração ajuda, a meditação ajuda. Se nós falamos de um mundo não cristão, a contemplação faz bem, né? A reflexão faz bem, o abrir-se. A espiritualidade, ela não fecha com a mesmice. A espiritualidade, nenhuma espiritualidade fecha com a mesma tecla, com o mesmo de sempre. A espiritualidade sempre vai abrir o ser humano para o novo, para o transcender. Sempre a espiritualidade vai ajudar o ser humano a transcender. E a transcender, sobretudo, o material, a transcender as coisas, a transcender os objetos, a transcender o capital, a transcender o mercado. Você pode colocar na lista aquilo que você quiser. Por quê? Porque o ser humano é o centro. Tudo o demais está a serviço dele. Ele é a razão de ser das instituições, das organizações, dos movimentos. O ser humano é a razão de ser do Estado. O ser humano é a razão de ser da igreja. E assim por diante. Bom, então a espiritualidade vai me ajudar a ver o mundo e as coisas com um outro olhar, garantindo sempre o humano acima de tudo. E aí vem a questão de saúde, né? Porque a espiritualidade
é aplicada, inclusive, em tratamentos de saúde, tanto na saúde mental, que eu digo, mas a mental, evidentemente, que afeta na física. A espiritualidade, então, hoje também é aplicada e pode, e deve, e é aplicada também como uma questão de saúde. Sem dúvida nenhuma. O sujeito que cultiva uma boa espiritualidade, ele tem saúde física e tem saúde mental. Não só mental, ele tem também saúde física. Hoje em dia, por exemplo, você trata o tema da espiritualidade na faculdade de medicina. Né? Então, o tema da espiritualidade ele está entrando em cheio. Se você pegar, por exemplo, isso você pode conversar com os trabalhadores na área da saúde, a diferença que tem entre o sujeito que tem uma boa espiritualidade na hora da morte, quem tem uma boa espiritualidade e quem não tem. Até o ato de morrer faz diferença. Porque o sujeito que tem espiritualidade sabe também carregar a sua cruz com dignidade até o último momento. Então, a questão de uma boa espiritualidade é uma questão de saúde pessoal e é uma questão de saúde social. Trabalhar a espiritualidade, aprofundar o tema da espiritualidade, desenvolver, fomentar uma espiritualidade comunitária é uma questão de saúde social. Eu não tenho dúvida nenhuma quanto a isso. Por exemplo, nós aqui na comunidade, qual é que é a razão de ser de uma comunidade de fé? É trabalhar a espiritualidade dos seus membros para que eles tenham saúde pessoal, saúde familiar e saúde social. Quando o sujeito relativiza esse tema, ele acaba entrando na depressão pessoal, na depressão familiar, na depressão eclesial, na depressão social. Se nós analisarmos o tema, por exemplo, da depressão social, nós vamos nos dar conta de pessoas vazias, que carecem de um sentido maior, que carecem da transcendência. Eu não vou falar de Deus porque pode ser que alguém esteja nos acompanhando e que não acreditam em Deus. Tudo bem, mas eles precisam acreditar em algo maior do que o ser humano. Em algo, dê o nome que quiser. Precisam acreditar em algo que faça viver, que faça sorrir, que faça bem, que faça feliz. Agora, Padre Cláudio, vamos trazer para o nosso tempo agora de pandemia, né, de isolamento social, em que o senhor disse aí que muita gente tem um vazio e agora esse vazio se juntou com outros vazios que estão no espaço físico, estão juntos, mas estão vazios. O senhor já foi procurado ou já tem uma experiência de alguém que já está encontrando dificuldade de convivência dentro do seu próprio lar por causa desse vazio, né, que vem vazio, encontra alguém vazio, e aí esse vazio precisa ser preenchido agora. E me parece que na pandemia isso está mais presente, ou é uma impressão? Não, está bem mais presente, viu? Tem muita gente já com problema de depressão por causa da solidão, ou porque não consegue trabalhar esse como é que se diz, esse modo de vida que nós somos jogados, que nos pegou de surpresa, né? Então, claro, até numa conversa com os professores, e nós trabalhamos muito com live nessa época, porque esse é a única forma que tem, né? Que a igreja ela precisa agora se reinventar, inclusive pós-pandemia. Quer dizer, ninguém vai voltar ao normal, porque o normal não existe mais. E ninguém vai conseguir voltar como era antes. Ou você volta pior do que antes, ou você volta melhor do que antes. Então nós precisamos agora trabalhar os elementos para que o sujeito volte à normalidade melhor do que antes. Então esse tempo de pandemia, ele está também contribuindo para que a pessoa possa se reencontrar. Quando eles vêm conversar comigo, por causa da tristeza, porque não sabem mais o que inventar, eu trabalho temas muito práticos. E eu trabalho a partir do método que eu encontrei. Ora, nos primeiros tempos de pandemia, o que eu acabava fazendo? Toda a agenda foi cancelada. E eu me peguei sozinho dentro de uma casa paroquial, por exemplo. Bom, eu comecei a me especializar em duas áreas, fundamentalmente em duas áreas. Faxina e culinária. No primeiro momento foi isso. Depois vem também uma leitura muito mais profunda, mais calma. Antes a gente lia por altos uma leitura dinâmica e apressada e o necessário. Agora você tem o tempo de ler, de sublinhar, de reler, de anotar. Então uma leitura bem mais aprofundada dos temas.
uma oração bem mais prolongada, muito mais contemplativa, sem olhar para o relógio. Então tem uma série de elementos. Mas eu trabalho com o pessoal, esses dois, por exemplo, eu acho que ajuda o elemento da faxina. Como eu trabalho com as pessoas que me procuram ou quando eu converso? Se olha, eu comecei arrumando armários, que faz 10 anos que eu estou na paróquia, e eu ia enchendo eles de coisas. E eu nunca usei essas coisas. E agora, então, eu reorganizei. E como é difícil eu me desfazer daquelas coisas que eu estou guardando, porque pode ser que um dia eu venha precisar. E eu preciso me desfazer delas. Então, na medida em que eu vou reorganizando o armário e jogando fora aquilo que não tem serventia, eu também preciso ir reorganizando o meu interior e me desfazer de um mundo de quinquilharias que eu estou carregando há anos e elas não me fazem feliz. E elas não servem para nada. Eu simplesmente carrego. Então eu reorganizo a casa na medida em que vou reorganizando o meu interior. Eu aprendi, por exemplo, nesse tempo, lavar as paredes do banheiro. Eu nunca tinha feito isso. Esfregar o chão do banheiro. Mas ao mesmo tempo em que eu lavo as paredes do banheiro, eu preciso também ir me lavando por dentro. Ir me purificando no projeto de vida, no meu modo de pensar, nas minhas concepções, nas opções que eu faço, eu preciso ir avaliando a vida interiormente. Então veja bem, Alduir, eu contemplo agora uma sala muito bem organizada. E eu fico feliz porque ela está limpa, está bonita e está organizada. Mas eu também me contemplo reorganizado. Eu também me contemplo tomado banho. Eu também me contemplo mais leve. E é isso que faz bem, né? E é isso que dá prazer para a vida. Então, nesse tempo de pandemia, uma das formas para ajudar as famílias é que elas precisam fazer esse confronto pessoal, consigo mesmo e com os seus. E precisam ir pondo as coisas no seu devido lugar. E precisam também ir se desfazendo de tudo aquilo que não tem serventia nenhuma, de tudo aquilo que não faz bem, de todo o desnecessário, de toda aquela carga que estão carregando e que não contribui para uma vida feliz, nem pessoal e muito menos familiar. Um abraço aqui para o Jaibé Pelissari. Quando o senhor falou em culinária, o Jaibé disse que agora não tem mais ovo frito, então acabou o ovo frito. Agora... Diz, ó Jaibé, você precisa passar aqui, viu? Aliás, eu não fiz mais ovo frito nesse tempo de pandemia, não. Bem pelo contrário. E a balança que o diga. O Victor Tolosa, que é lá do Chile, tá lhe mandando um abraço, um chileno aqui conosco. Ah, meu grande amigo Victor Tolosa, um motoqueiro de primeira linha. Muitas vezes já ele veio para o Brasil e eu me hospedei na casa dele, na casa do pai dele. Conheço o Victor, a esposa dele, os manos do Victor, a família da esposa dele. São gente finíssima, viu? Eu tive uma experiência extraordinária em Santiago do Chile com essa gente. O senhor acredita, Padre Cláudio, que a pandemia que as pessoas estão entendendo as lições que a pandemia está deixando? E pergunto dentro do ponto de vista mesmo da espiritualidade, da convivência, da relação interpessoal. Olha, eu às vezes eu fico pensando que o aprendizado ele está sendo um pouco lento. Eu pessoalmente acho que o aprendizado deveria ser muito maior. Tá? A pandemia deve nos ensinar. A pandemia deve nos humanizar. Agora, veja bem, Alduir, um dos pontos que eu dou destaque, que eu percebo aqui, por exemplo, na paróquia, é a questão da solidariedade. Né? Eu nunca vi tanta solidariedade como agora, como nesse tempo de pandemia. Nós da paróquia temos em torno de 70 famílias cadastradas que todo mês recebem uma cesta básica bem consistente, todos os meses. E essa cesta ela era montada com aquilo que os paroquianos traziam para a missa. E eu fiquei com medo durante a pandemia, porque não tem mais missa. Então também não tem mais alimento. Nunca teve tanto alimento como está tendo agora. Né? De time de futebol, de associações, de grupos, do retrô sobre roda, só para citar alguns, e assim por diante. Então o tema da solidariedade está sendo um tema muito interessante. Quando esse pessoal vem me fazer a entrega dos alimentos e eles acreditam no nosso trabalho, e realmente tem um trabalho e uma equipe muito bem articulada e bem organizada,
Eu lembro a eles que a solidariedade não é uma campanha. A solidariedade também é forma de vida. Tá? Então, não é durante a pandemia que você vai exercer a solidariedade. A pandemia deve aprofundar a raiz da cultura da solidariedade. E eu acho que esse ensinamento ele está crescendo no meio de nós. E o que é que ainda precisamos avançar, que a pandemia ainda não nos deu um alerta, Padre Cláudio? Que ainda não entendemos? Olha, eu acho que uma das questões que nós precisamos avançar, por exemplo, muito simples, é essa do cuidado da vida, né? Por exemplo, vamos falar bem concretamente, para ser bem entendido. Você imaginou que em pleno século XXI tenha que ensinar a lavar as mãos? A lavar as mãos não por causa da pandemia. Lavar as mãos é um ato de higiene. Durante a pandemia, antes da pandemia e pós-pandemia. Então, toda essa questão do cuidado com a vida, do respeito ao outro, do distanciamento social, do não se atropelar na fila do banco, na fila da Caixa Federal, na fila do supermercado, de não esvaziar prateleiras, de você... Eu acho que, vamos tentar sintetizar, um dos aprendizados que nós precisamos meditar, eu acho que nós precisamos meditar, penso que nós precisamos aprofundar, e penso que a comunidade precisa avançar muito, por exemplo, o tema da humildade. Humildade, simplicidade, não acúmulo, partilha, vida simples, vida humana, mão estendida, socorrer o outro, são coisas muito simples. E eu acho que a pandemia pode nos ensinar isso sim. Abra as portas do roupeiro, por exemplo. Veja lá dentro o que você tem de jaqueta, de casaco, de blusão, que há muitos invernos você não está usando. Vai continuar guardando para quê? Vai continuar guardando para quem, afinal de contas? Então eu penso que esse tempo de pandemia, ele deve nos ensinar, e isso nós precisamos crescer mais, na dimensão da humildade, da simplicidade e da solidariedade. A Vili Marcel Carraro está nos assistindo lá desde Carlos Barbosa. Obrigado, pessoal a família Carraro, que é muito... cultiva bastante a espiritualidade, né, a família Carraro? Sem dúvida, a Vili é enfermeira lá e o marido dela, o Jonas Panição, é agrônomo, né? Um grande abraço para os dois. Aliás, como também estão sendo valorizados, que talvez não fossem tanto quanto agora, esse pessoal da saúde, enfermeiros, técnicos de enfermagens, né? O pessoal que está ali mesmo na cabeceira dos leitos, dia a dia, né? Também desenvolvendo uma espiritualidade muito forte, né? Sem dúvida. Eu já trabalhei na área da enfermagem lá nos anos idos, quando eu era ainda muito jovem, né? E esse pessoal que trabalha na área da saúde realmente merece todo o nosso apoio, todo o nosso respeito, todo o nosso incentivo. E eles também muitas vezes são atacados, são agredidos, né? Ora, eles são conhecedores da área. Eles devem orientar o nosso comportamento no que diz respeito à saúde. Eles é que devem nos ajudar, por exemplo, a dirigir as ações, os passos, né, para que tenhamos uma melhor qualidade de vida. E nós devemos ser gratos a eles. Olha, se faltarem os trabalhadores na área da saúde, a sociedade arruína em pouco tempo, né? Uhum. Bom, mas Padre Cláudio, tem uma questão também que é importante se destacar aqui, que as pessoas estão... o medo é muito grande hoje das pessoas, né? O medo da morte, inclusive, o medo do invisível, que é do inimigo invisível, que é o vírus, as incertezas do que vem pela frente. Isso levou as pessoas também a uma aproximação maior com a oração, né? E aí a gente... Não é basicamente a questão de espiritualidade, mas a oração, a busca desse transcendente que a gente fala, que a espiritualidade é buscar um significado para a vida através do transcendente, né? A pandemia também mostrou isso. As pessoas estão mais voltadas para esse lado, até como uma medida uma busca de uma ajuda, né? De um auxílio para essa situação toda de medo, né? Sem dúvida. Veja bem, Alduir, um pouco de medo faz bem. Um pouco de medo ajuda a gente a ter, né, a estar muito mais vigilante, mais atento.
Agora, o medo não pode tomar conta, não. A oração ajuda muito. A oração ajuda na medida em que eu rezo, amarro o meu coração ao coração de Deus, peço força para mim, mas peço força para a humanidade, para o conjunto todo. Então, a oração faz muito bem, ela é extremamente necessária, mas ela também tem que vir na dimensão do equilíbrio. Só rezar não é suficiente. Deus faz a parte dele, mas nós temos a nossa parte para ser feita. Então, a oração é contar com a graça de Deus para que eu possa agir. Contar com, invocar a sabedoria, o discernimento e a sabedoria, a luz que vem de Deus, para que eu possa tomar as decisões corretas, agir corretamente e trabalhar da melhor forma. Então, toda oração tem valor na medida em que ela move as minhas mãos, na medida em que ela move o meu agir, na medida em que ela move o meu coração na direção do bem comum, na direção da comunhão, na direção da fraternidade. Não existe oração egoísta. A oração intimista, egoísta, ela não produz fruto e ela não faz bem. Para fecharmos esse tema espiritualidade, obrigado aqui ao Pablo Lima, palavras que sempre orientam para viver, ouvindo de Cacique Doble. O pessoal de Cacique Doble, muito obrigado. Pablo Lima. É o padre, é o pároco lá de Cacique. Ah, é o pároco? Exato, é um padrezinho novo, ele morou comigo aqui na paróquia Nossa Senhora da Glória, fez aqui o estágio pastoral dele. Essa é a primeira paróquia que ele está trabalhando. É um padre fantástico, viu? Muito jovem, muito querido e muito capaz. E eu fiquei imaginando agora que desafio ele está tendo, né, para começar a sua carreira, a sua atividade pastoral, então, aí, né? Ele assumiu a paróquia e entrou em isolamento social. Ele assumiu a paróquia e começou a rezar missa sozinho, né? Cheio de vigor, cheio de projetos, cheio de encantamento, e tem que fazer esse grande retiro também. Veja, Alduir, que me vem agora, né, por causa do Pablo, lembrei disso, o tempo de pandemia é o tempo de um grande retiro. Nós estamos num grande retiro. E o retiro, ele exige silêncio. O retiro, ele exige isolamento. O retiro, ele exige conversão. E do retiro eu saio melhor. Esse é o convite para o conjunto da comunidade, né? Sem dúvida nenhuma, E outra coisa, obrigado a Claudete também, disse que pessoa iluminada. E tem um detalhe que as pessoas estão muito... a ansiedade tomou conta, né, padre? Que todo mundo quer o fim, né? Quando que o fim? É uma outra questão que a gente tem que também administrar, né? Que não se sabe, ninguém tem noção de quando vai acabar isso. Tem que buscando colher frutos de tudo que está acontecendo, né? Sim. Veja, Aldoir, tudo isso precisa ser bem trabalhado. Inclusive o tema da ansiedade, o remédio para a ansiedade está dentro de cada pessoa. A pessoa tem nas mãos as rédeas. Ela pode administrar essa ansiedade. Claro que, de repente, um caso ou outro precisa de ajuda médica, mas dentro do ser humano está essa capacidade para que ele possa administrar também essa questão da ansiedade. Segundo lugar, nós precisamos, Aldoir, nos reinventar dentro desse novo contexto. Eu não posso ficar sentado esperando o dia em que o vírus vai desaparecer e tudo volta ao normal. Não, eu preciso viver intensamente dentro de um contexto de pandemia. Eu não posso perder a vida. Eu preciso desfrutar da vida, viver a vida, se for o caso, trabalhar, rezar, viver a normalidade dentro desse novo contexto. Por isso a gente se reinventa então, né? E cada um vai se reinventando da forma que é possível, do jeito que é possível. Por exemplo, fora da pandemia, eu não sei se nós estaríamos tendo esse diálogo agora nessa noite aqui, dessa forma, via Instagram, né? A pandemia nos coloca essa possibilidade. Então nós nos reinventamos. Então, administrar bem os conflitos,
administrar bem o tema da ansiedade, administrar bem o tema do isolamento. Não dá para ver isso como castigo. Eu também tenho que olhar o lado da graça desse tempo. Por isso que eu vou repetir, para sair melhor dele, para sair fortalecido desse tempo. Então eu tenho que viver a pandemia também com alegria, cheios de cuidados, com um monte de crises, com perda econômica, com um mundo de coisa. No início eu entrei em pânico porque a paróquia parou as missas, pararam os trabalhos, param as entradas. Grande coisa, depois eu comecei a pensar, grande coisa. Se tem dinheiro, tem. Se não tem dinheiro, a gente vive sem dinheiro e pronto. A gente se reinventa com o pouco que tem. Então eu vou ter que aprender a viver também com o pouco que tenho. Vou ter que aprender a fazer economias. Vou ter que aprender a priorizar aquilo que é essencial e investir no essencial, não no periférico, não no secundário. Por isso que eu volto ao tema da humildade, ao tema da simplicidade. É nos reinventar em tempo de pandemia e desfrutar da vida durante a pandemia também. Quando vai passar esse vírus? Ninguém sabe. Então nós vamos esperar até quando? Não, eu preciso viver, eu preciso ser feliz e eu preciso me realizar com ou sem pandemia. Eu quero chamar a atenção da nossa boa audiência desta noite, muito obrigado a todos, que quem não acompanhou desde o início, nós tivemos um problema na internet, o que é natural também nessa pandemia, né? Não é incomum. Eu quero chamar a atenção que esse vídeo, quem não acompanhou, vai estar lá no YouTube também, lá no meu canal do YouTube, Aldoir Santos, é fácil, o pessoal pode se inscrever lá. Eu gostaria que todos se inscrevessem, ativassem lá as notificações, porque toda terça e toda quinta a gente se encontra aqui e fica esse material lá no canal no YouTube. Teve aqui um recado que, deixa eu ver se eu consigo pegar, que alguém estava mandando um abraço, o senhor conseguiu ler aí? Alguém estava lhe mandando um abraço aí, Padre Cláudio. Eu não estava olhando, agora que estou olhando, porque sobe muito, viu? Tem muita audiência. Eu não, até pode mandar de novo aí que eu passei, me parece que era o Hugo que estava lhe mandando um abraço, enfim. O pessoal sente essa vamos dizer assim, do contato, né? O pessoal está sentindo falta desse contato, de falar com o padre, de ir na cerimônia, da celebração, né? De estar participando, assim, né? Sem dúvida nenhuma, Aldoir. Porque, veja, aqui na Paróquia da Glória, eu falo a partir de nós, né? Nas missas nunca baixa de 200, 300, 400 pessoas. Agora, nós rezamos com 4, com as portas fechadas. Agora, nos últimos tempos, com 25 a 30 pessoas. E rezar com aqueles que nos acompanham através do Facebook. Não é a mesma coisa, né? É muito diferente. Então, quando o pessoal reclama que tem fome de Eucaristia, eu digo sim, mas no fundo, é fome de comunhão, é fome de comunidade, é fome de encontro, de abraço, de aperto de mão, de conversa. Essa é a fome, essa é a comunhão, que claro que culmina com a Eucaristia. Então, as saudades que eu tenho e a vontade que tenho de vencer esse tempo é justamente para poder abraçar, para poder parar na porta da igreja, para poder receber cada um, para poder apertar a mão e dar um beijo. Essa é a coisa mais gostosa que tem, a coisa mais bonita que tem. É isso que faz comunhão. Acho que essa é a grande falta e essa é a grande saudade. Agora, enquanto isso não for possível, vamos de cotovelo, né? Vamos via virtual. Enquanto não for possível, vai ser assim. Mas vai chegar o dia da grande festa, sim. Isso nós não temos dúvida. Por isso, vamos nos preparando para explodir assim que tudo isso passar. E para sairmos melhores. E que o nosso encontro, depois que tudo isso passar, possa nos tornar muito mais amigos, muito mais amantes, né? Pessoas muito mais comprometidas. Esse é o meu sonho, por exemplo. Eu estou sonhando com o dia em que toda uma comunidade possa se reencontrar, possa festejar junto. Era o Theo, o menino de 3 anos, que estava ali mandando um abraço ali. O Theo, um menino de 3 anos, né? Você sabe que o Theo é um menino de 3 anos, muito meu amigo, que mora lá no bairro municipal. Com muita frequência eu vou jantar na casa dele. É o filho do Edson e da Marci, um casal muito querido, que vão ser ministros da palavra aqui na nossa paróquia.
Grande espiritualidade. Esse é um exemplo de espiritualidade que a gente estava falando, né? Exatamente, exatamente. A espiritualidade, Aldoir, a espiritualidade, ela sempre leva o sujeito a se abrir, a acolher o outro, a entrar na vida do outro, a receber o outro com tudo que ele tem. Com tudo que ele tem, do jeito que ele é, sem preconceito, sem restrição. Acolher o ser humano, acolher a pessoa humana. E se essa pessoa tem pecados, tem vícios, tem defeitos grandes, o remédio para transformar isso é o amor. O amor é o remédio que faz com que a pessoa se modifique, que faz também com que o outro melhore. Então eu aposto muito nisso. E se eu tivesse que falar de testemunhos nesse sentido, nós temos muitos. O amor transforma a vida das pessoas. O amor cura pessoas. Né? Por isso que eu falo do amor como o princípio basilar de toda a espiritualidade, de toda e qualquer espiritualidade. O amor, ele promove o encontro, mas o encontro real, o encontro autêntico, o encontro comparando por aglutinação, não por justaposição. Justaposição seria comparando o azeite e o vinagre. Eles se tocam, mas não se misturam. A aglutinação é o café com leite. O amor aglutina. Por isso que transforma. Por isso que ele é nobre. E por isso que ele faz viver. Muito bem. Olhem, uma grande reflexão nesta noite aqui de 18 de junho, com o Padre Cláudio Presendo, falando um pouco mais sobre essa questão que nos envolve hoje da espiritualidade, porque não há nenhuma pessoa hoje que não esteja tocada de alguma forma por tudo que está acontecendo. Mas o senhor falou uma palavra antes que é realmente fantástica, que é o equilíbrio, né? Todos nós hoje temos que ter o equilíbrio, né? Quem está em casa com a sua família. É uma bênção, né? Poder estar com a família. Né? Se reclamava que não tínhamos tempo, né, para estar com a família, agora muitos que ainda não saíram de casa, outros também têm que sair agora por causa de várias questões, mas quem tem a oportunidade de estar com a família, que aproveite esse tempo, né, Padre Cláudio, para a gente encerrar essa discussão nossa de hoje aqui. Discussão não, nossa contribuição para as pessoas refletirem um pouco nessa noite. Né? Beleza. O Aldoir, esse tempo, queira ou não, é o tempo em que os pais devem acompanhar melhor os filhos no processo de educação, por exemplo. Se antes eles não tinham tempo, agora eles vão ter que, se continuam não tendo, vão ter que reorganizar, porque precisam acompanhar, e acompanhar de perto, porque a aula acontece dentro de casa. Os pais também vão precisar acompanhar os filhos na catequese, porque não tem catequese presencial na paróquia. A catequese está se dando dentro de casa. Então é um tempo abençoado. Isso não é para ser peso. Isso é para ser o ritmo normal da vida. E oxalá que passando a pandemia, de novo, a gente aprenda a relativizar um pouco o capital, né? A relativizar um pouco o corre-corre atrás de coisas. E aprenda a priorizar o humano, a família, a pessoa, os filhos, o esposo, a esposa, os amigos, os encontros. É isso que vale a pena. Um mundo de capital pode até ser bom, necessário, tudo bem, mas não é o que faz feliz, não. O que faz viver e o que faz feliz são as relações sadias de amor, de amizade, de bem-querer, de solidariedade. Isto faz feliz. E eu não preciso insistir nisso. Toda pessoa humana sabe que é isso que faz feliz. Padre Cláudio, muito obrigado. Extremamente agradecido pela essa possibilidade de a gente bater um papo aí conosco nesse novo formato, né, de reinvenção também. E esse é o caminho hoje da gente falar com o pessoal, né, com muitos dos que estão aqui conosco hoje, do pessoal que está assistindo, já esteve em outro momento, outros estão pela primeira vez aqui. Muito obrigado, sejam todos bem-vindos. Relembro que vai estar no canal no YouTube também toda essa nossa conversa. E que mensagem final o senhor daria nesse momento aqui ao pessoal que nos acompanha? Olha, a todos que estão acompanhando, deixar o meu grande abraço, um beijo no coração de cada um, a todos a minha bênção, a minha prece e o meu desejo de que cada um de vocês tenha discernimento e sabedoria
para se reinventar em tempos de pandemia. Cultivem uma boa espiritualidade, uma boa relação com Deus, uma sadia relação com os demais seres humanos e uma boa relação com o mundo onde você está inserido. Então, cultive bem essa espiritualidade, se reinvente nesse tempo, não deixe o medo e a ansiedade tomar conta de jeito nenhum. Quando o medo e a ansiedade quiser tomar conta, discurse sozinho, cante sozinho, corra sozinho, faça o que for possível, mas não se deixe dominar pelas trevas. Você é filho da luz, você é filho do dia, você é filho do amor, você foi criado para o reerguimento, não para o encurvamento. Então se alimente daquilo que faz bem, e se alimentando do que faz bem, você alcança a vida feliz, não tenha dúvida. Muito obrigado, Aldoir, por essa bonita oportunidade. Eu tinha um pouco de receio, porque eu já tenho a minha idade, né? Eu não sou eu não manejo direito esses meios, mas graças a Deus está dando certo. Não, foi excelente. Olha aí, nós temos uma audiência ótima, excelente nesse momento ainda. O pessoal até ficaria mais tempo aqui, mas nós temos até o próprio tempo do Instagram, né? E as pessoas também... É bom que a gente deixe aí para as pessoas refletindo um pouco também, né? O que foi dito aqui. Muito obrigado, Padre, mais uma vez. Viu, Aldoir? Eu vi várias vezes aqui o Vítor Tolosa, lá do Chile, da comuna de Conchalí, de Santiago do Chile. Então, meu grande abraço para a família Tolosa, para todos os meus amigos lá do Chile. Eu vivi lá quase 3 anos, fiz uma amizade extraordinária para lá, para que o Vítor repasse para todos o meu abraço, um grande beijo e a minha bênção. Mais uma vez, muito obrigado, Aldoir. Ele falou que tinha uns 4 ou 5 lá, assistindo aonde ele está, né? Legal isso. Beleza, olha aí, ó, que bom. Fico feliz, muito feliz mesmo. E quem não acompanhou tudo, desde o início, pode ir lá no canal, depois no YouTube, que vai estar lá também, para rever de novo essas belas palavras aqui. Um abraço, Padre Cláudio. Um abração, obrigado por essa bela oportunidade. Que Deus te abençoe, Aldoir. Muito bem, muito obrigado. Está aí o Padre Cláudio aparecendo, portanto, né? Padre Cláudio conosco. A questão do que é a espiritualidade, né? E fazendo algumas reflexões importantes sobre o que estamos vivendo neste momento. Muito obrigado a todos. Se inscrevam lá no canal, é Aldoir Santos o canal, se inscreva. Aciona lá as informações que estão lá, né? Para que você possa também receber, toca lá no sininho, na verdade, né? Toca no sininho, acione as notificações para que você possa receber também lá a informação de quando tem algum material novo lá, enfim. Na semana que vem nós teremos aqui 2 assuntos fantásticos. Empreendedorismo no meio da pandemia, a gente fazendo, inovando, investindo, e também vamos falar das eleições. Tem algumas novidades importantes nas eleições. Um abraço a todos, um abraço, Vitor, lá no Chile, e até a próxima. Até bom final de semana, se cuidem e até terça-feira.